seguinte: em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro disse que suspeita que um de seus aliados durante a campanha presidencial estava envolvido no atentado cometido por Adélio Bispo no dia 6 de setembro de 2018. Segundo Bolsonaro, que não citou nomes ou mostrou provas sobre a acusação, o objetivo desse aliado era ser vice-presidente. De acordo com o site O Antagonista, o presidente teria se referido ao ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. E nós vamos conversar agora justamente com Gustavo Bebiano. Como vai, ministro? Boa tarde, obrigado pela participação. Como vai, Vitor? Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou no meio da estrada aqui, parei para conversar com vocês. O sinal, às vezes, chega para mim entrecortado. Estou com um pouquinho de dificuldade em ouvir vocês. Tá, se tiver qualquer problema, o senhor avisa, a gente refaz as perguntas, não tem problema, mas a gente agradece muito pela atenção. Ô ministro, para começar, queria saber do senhor a avaliação sobre essas falas do presidente, o que é que o senhor achou? Eu fico muito perplexo sob o ponto de vista institucional e sob o ponto de vista pessoal. Sob o ponto de vista institucional, um presidente da República deveria ser mais responsável com o que fala e com as suas atitudes. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem fugido completamente dessa responsabilidade, colocando o país em situações muito difíceis e colocando pessoas também em situação bastante complicada. Sob o ponto de vista pessoal, eu tenho uma decepção enorme. Eu tenho a consciência de que o que eu fiz pelo presidente enquanto candidato foi muito mais do que os 3 filhos dele juntos fizeram. Os 3 filhos juntos não fizeram nem 10% do que eu fiz, do carinho, do amor, a dedicação que eu tive. Então, eu assisto com perplexidade. É uma acusação que não merece muito da minha atenção, porque é de um grau de loucura absoluta, né? Uma coisa estapafúrdia, e a gente fica entre o que o deputado federal, o delegado Valdir, falou, né? Quando ele chamou o presidente de vagabundo. A gente fica entre essa opção ou um atestado de loucura assim incomparável, ou as duas coisas combinadas, mas a perplexidade em primeiro lugar. Thaís. Ministro, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar para o senhor, mais cedo o senhor nos disse que iria pedir a interdição do presidente na justiça por considerar que ele não tem condições de governar um país. O senhor acha, de fato, que ele tem um desequilíbrio psíquico ou esse tipo de declaração funcionaria mais como uma cortina de fumaça no momento em que ele está aí no córner, acuado pelas acusações que pesam em relação ao filho dele? Como eu disse há pouco, Thaís, eu acho que a gente está diante de um quadro que talvez combine o que foi dito pelo delegado Valdir com um quadro grave de loucura. Me preocupa muito o Brasil estar entregue nas mãos de uma pessoa tão desequilibrada, porque se ele é capaz desse tipo de atitude em relação a assuntos outros e menores, né, se ele é capaz desse tipo de loucura, de devaneio, ele poderá colocar o Brasil em situações muito complicadas, né? Eu acho que o Brasil não pode estar sob o comando de uma pessoa tão desequilibrada. Então, eu já estou conversando com vários juristas, amigos, que compartilham da mesma opinião. Eu vou processá-lo na esfera civil, na esfera criminal, e, além disso, vamos promover um processo de interdição. Ele precisa ser interditado, ele não tem condições de governar o Brasil. Para nossa sorte, nós temos um governo paralelo, que é o governo do ministro Paulo Guedes. Esse sim trabalha pelo Brasil, se dedica pelo Brasil. As pessoas podem discordar das ideias dele, com as quais eu particularmente concordo. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, do seu ponto de vista econômico.
Mas quem trabalha e carrega o Brasil nas costas é o ministro Paulo Guedes. Enquanto o ministro Paulo Guedes trabalha, Jair Bolsonaro atrapalha. Josias. Ministro, quando o senhor esteve no governo, esteve na campanha desde o início, numa fase em que o grupo do Bolsonaro cabia numa Kombi, o senhor pressentia esse desequilíbrio que o senhor enxerga agora no presidente, ou isso é uma coisa nova? Josias, uma vez conversando com um psicanalista amigo, eu perguntei para ele por que os processos terapêuticos demoram tanto, anos e anos a fio. E ele me disse com muita propriedade que o sujeito não aprende a tocar flauta doce ou violino, ou seja lá que instrumento for, em 2 dias ou em 2 semanas, né? Às vezes são necessários anos para que a pessoa adquira um mínimo de intimidade com aquele instrumento. Então, na psicanálise é a mesma coisa. O psicanalista que tenta ajudar o seu paciente usando a própria cabeça do profissional, ele não dificilmente chegará a algum lugar. Antes de mais nada, é preciso que o psicanalista compreenda o funcionamento do seu paciente. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa. Até o início de 2017, eu conhecia o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, pelas redes sociais, por algumas entrevistas. Esse convívio ele foi se tornando mais estreito ao longo do ano de 2017, 2018. Então foram diferentes fases, diferentes períodos em que eu percebi assim, as limitações humanas que ele tem, como todos nós temos, mas esse grau de loucura nunca existiu, né? As teorias de conspiração sempre existiram, mas num outro grau. Eu acho que a facada foi um divisor de águas. Eu acho que a facada serviu como serviu como uma chancela para todas essas teorias de conspiração que sempre foram cultivadas por ele e pelos filhos. Depois da facada, certamente ele passou a entender que realmente o mundo está contra ele. Então esse comportamento teve essa mudança e depois que ele chegou ao poder, se tornou ainda mais acentuado. Infelizmente, Josias, ele não conta com pessoas lúcidas ao seu redor, pessoas que possam chamá-lo à realidade, orientá-lo e conversar. As pessoas lúcidas que há ali no entorno do presidente já desistiram, já jogaram a toalha e estão ali cumprindo tabela. Estamos ouvindo o ex-ministro Gustavo Bebiano. Próxima pergunta, Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino. Boa tarde, ministro. A minha pergunta ia bem nessa linha, se a facada foi um divisor de águas. A entrevista que ele deu à Veja mostra um grau de paranoia excessivo, inclusive com armas espalhadas em tudo que é canto. O filho dele, Carlos, também compartilha dessa visão paranoica e fez questão de ir junto no carro no dia da posse armado. Eu ia perguntar exatamente isso, mas como o senhor já falou sobre isso, eu quero saber outra coisa. A mentalidade militar do presidente já é um pouco binária, ou seja, ou você é leal 100% porque está numa guerra, ou você é inimigo. E tem tido uma debandada de pessoas que eram muito próximas durante a campanha e o início do governo. O seu nome é o primeiro, mas tem vários outros, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: o presidente está se fechando, se blindando cada vez mais de tudo aquilo que vem de fora e não faz parte desse grupo, desse núcleo duro, e todo mundo que não é desse grupo vai ser considerado traidor, é isso mesmo? Nós estamos vendo uma mentalidade que vai cada vez desagregar mais e afastar mais gente, como Joyce, você e tantos outros do governo. É o caminho natural daqui para frente? Rodrigo, muito obrigado. A sua pergunta ela é bastante importante. Eu vejo a coisa da seguinte forma: em primeiro lugar, Jair Bolsonaro nunca foi um bom militar, né? Ele praticamente foi expulso do exército, foi obrigado a se afastar por conta de problemas que são notórios. E depois ele ficou 30 anos como parlamentar, 2 anos em nível municipal, no Rio de Janeiro, e depois em Brasília, na Câmara Federal. Então, ele passou 2 vezes mais tempo como político do que como militar. Então, ele já deveria ter aprendido
que a vida não é nem só branco nem preto, né? Há uma série de nuances e de cores intermediárias, né? Uma série de tons diferentes. Ele, no entanto, com essas teorias de conspiração, ele não confia em ninguém, ele acha que todos são traidores, e se você não concordar com ele 100%, se você, não é nem concordar, na verdade, se você tiver 1% de uma observação construtiva que possa ser feita em benefício dele, em benefício da imagem dele, da gestão dele, para a própria proteção dele, ele olha isso com imensa desconfiança e você passa a ser visto como um traidor. Então, infelizmente, as pessoas que poderiam colaborar de alguma forma, foram defenestradas e afastadas. A exemplo do general Santos Cruz, que é uma pessoa absolutamente correta e sempre foi fidelíssimo ao presidente. E nós temos um caso inédito, Rodrigo, que é um presidente da República, a oitava economia do planeta, assessorado por um bando de crianças entre 25 e 30 anos de idade, que não sabem absolutamente nada da vida, um bando de fanáticos liderados por um lunático, né, que todos nós sabemos quem é, da Virgínia. E então é grave a situação do país. Como eu disse aqui, há dois governos. Há o governo do ministro Paulo Guedes e o governo de Jair Bolsonaro. Um governo trabalha e o outro atrapalha. Então é muito preocupante. E o presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado, o assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão, e essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. E, enfim, são essas as pessoas que estão ao redor do presidente. É muito preocupante. O Brasil enxerga alguns bons ministros que há, como o ministro Tarcísio, como o Sérgio Moro, como o Paulo Guedes, mas as pessoas desconhecem o núcleo duro que cerca o presidente ali dentro do palácio. E muitas vezes pessoas que não fazem parte do governo, mas que estão ali muito próximas ao presidente. A situação é muito preocupante porque o Brasil está sob o comando de uma pessoa que demonstra, ora, traços graves de mau caratismo, horas fortes sinais de loucura no último grau e assessorado por irresponsáveis e fanáticos. Fala, Thaís. Ministro, hoje de manhã o senhor disse para o UOL que o Flávio Bolsonaro era investigado já durante a campanha e que essa investigação foi brecada para não atrapalhar a campanha. Quem brecou essa investigação, ministro? Olha, Thaís, uma das acusações que esses fanáticos fazem, né? Isso tudo foi fruto de uma plantação do Carlos Bolsonaro, que é um covarde, que nos momentos que deveria estar ao lado do pai, nos momentos em que o pai realmente corria risco de vida, as viagens que nós fizemos pelo Brasil afora, Carlos Bolsonaro nunca esteve presente. Nunca esteve ali ao lado do pai, para cuidar do pai. Quem estava ali era eu, agarrado à cintura dele, no meio das multidões, arriscado eu a levar uma facada, a levar um tiro. Então o Carlos Bolsonaro tem um ciúme doentio do pai. Qualquer pessoa por quem o pai demonstre afeto leva o Carlos Bolsonaro à loucura, o Eduardo também. E o Carlos já vinha, já há muito tempo, plantando coisas na internet, a milícia virtual que existe sim, contra mim, contra outras pessoas, e eu fiquei perante esse grupo mais fanático, mais radical, com a pecha de traidor. No entanto,
Eu, depois que saí, obviamente eu tenho conhecimento de muitas coisas que eu vivi, testemunhei, eu adotei a postura de preservar o presidente, de jamais lançar mão de coisas que foram vividas na intimidade no passado. Por mais que o presidente não tenha sido leal e correto comigo, não é por isso que eu vou devolver na mesma moeda. Então eu me limito a comentar assuntos que são públicos, que são correntes nas manchetes dos jornais. Então, como eu acho que ainda estamos numa democracia, como um brasileiro... Acho que a gente perdeu a conexão justamente durante a fala do ministro. A gente vai tentar restabelecer o contato. Será que ele continua com a gente? Não. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Como o próprio ministro disse na abertura da nossa conversa, o ministro se desloca nesse momento. Ele estava em uma estrada no Rio de Janeiro, indo para a região serrana lá do Rio, e parou o carro gentilmente para conversar com a gente. Estacionou ali em um posto da Polícia Rodoviária Federal e fazia conexão com a gente via FaceTime, ou seja, com sinal de internet. É uma região de difícil acesso, então por causa disso a gente teve essa interrupção, mas de qualquer maneira, até agora o que você está achando da conversa, Thaís? Pode comentar um pouquinho, fica à vontade. Eu gostaria muito de saber, parece que ele não está disposto a falar sobre isso, mas na verdade foi ele mesmo que levantou esse assunto hoje e ele disse que as investigações a respeito do Flávio Bolsonaro foram brecadas. Então ele usou aí uma voz passiva e misteriosa que talvez fosse bom ele esclarecer, mas acho que o ministro não está querendo falar sobre isso. Agora sim, contato restabelecido, o senhor já nos ouve, ministro? Nos ouve? Ouço sim, ouço bem agora, com clareza. A Thaís quer fazer uma pergunta, Então, diga. ministro, eu entendi que o senhor não quer falar sobre isso, eu só perguntei porque, na verdade, foi o senhor mesmo quem disse isso hoje de manhã, que as investigações foram brecadas. Na verdade, Thaís, o que acontece? O Jair Bolsonaro é muito parecido com o ex-presidente Lula. A forma de agir é bastante parecida. Eles são dois extremos muito parecidos. E a forma é sempre desqualificar, demonizar alguém para fugir do fato, né? Então o fato é o seguinte, hoje ele acusa o governador Wilson Witzel de capitanear uma perseguição em relação ao Flávio Bolsonaro. Isso é uma estupidez. Essas negociações, essas investigações, quando começaram, elas já existiam antes, elas já existiam ao longo da campanha, não é? E o senador Flávio Bolsonaro sabe bem disso. Eu prefiro não tecer a maiores detalhes, né? A não ser que eu seja provocado, eu prefiro não tecer maiores detalhes por hora. Agora é evidente o mar de lama em que o senador Flávio Bolsonaro está metido, e me parece que o presidente Jair Bolsonaro tenta usar essa acusação, essa coisa insana agora, essa alegação, como uma cortina de fumaça para desviar a atenção daquilo que interessa, que é a apuração desse caso de corrupção que envolve o filho dele. Fica à vontade, diga. Eu entendo, ministro, eu entendo que o senhor não quer abrir coisas que o senhor viveu e preservar essa convivência. Mas eu queria só, não uma revelação, mas uma confirmação. Num trabalho que eu fiz neste ano, eu ouvi de algumas pessoas que o presidente Bolsonaro tinha o mesmo hábito que a gente está vendo ser revelado nessas investigações, o hábito de frequentar caixas eletrônicos e tirar ele, presidente Jair Bolsonaro, então candidato, tirar várias somas do caixa eletrônico. O senhor, durante a campanha, o senhor chegou a presenciar alguma coisa parecida? Sim, é verdade, testemunhei várias vezes, era uma rotina, sim. Eram grandes somas? Eu não posso dizer as somas porque eu não ficava prestando atenção nisso. Mas ele vivia com o cartão do caixa eletrônico no bolso fazendo saque, sim. E em que ocasiões ele fazia esses saques, ministro? De dia, de manhã, comum. depois de uma viagem? Todas as semanas era comum isso. Eu até estranhava aquilo, porque a movimentação financeira dessa maneira não é comum, as pessoas não fazem isso. Mas ele fazia, eu achei que fosse um hábito dele, um hábito antigo. E sempre no início da semana? Não sei te dizer, Thaís, era uma coisa comum que acontecia sempre. Você, Josias? Ministro, eu lhe perguntaria se esse problema que está acontecendo agora com o Flávio Bolsonaro
se a sua impressão é que se esse problema pode contaminar o presidente e o governo dele. Tem ali um repasse do Queiroz para a conta da primeira-dama Michele, e há muita dúvida sobre o envolvimento do presidente nesse episódio. O senhor acha que esse episódio tem potencial para eventualmente repetir o que aconteceu no governo Temer com o caso JBS? O caso pode se transformar em algo que atrapalhe o andamento do governo? Josias, mais uma vez eu vou me permitir o direito de me ater àquilo que é público e notório, tá? Eu vou comentar aquilo que todo mundo já sabe, que foi declarado pelo próprio presidente. Segundo ele teria emprestado 40 mil reais ao Queiroz. Eu acho muito estranho esse empréstimo. Primeiro, capacidade financeira para emprestar 40 mil reais para uma pessoa, né, quem empresta precisa ter capacidade financeira para isso. Eu pergunto como um deputado federal que recebe líquido 20 e poucos mil reais, emprestar 40 mil reais ao Queiroz a troco de quê? Se o Queiroz, a história não fecha, não bate. Se o Queiroz movimentava tanto dinheiro, era um negociante de automóveis e outras coisas, um comerciante de sucesso, de êxito, não é? Um cara que sabe fazer dinheiro, como ele se declarou, é estranho que precisasse de um empréstimo de 40 mil reais. Fora isso, uma característica que o presidente Jair Bolsonaro tem, ele é muito pão duro, ele é muito mão fechada com dinheiro, para qualquer coisa. Nem cachorro-quente ele comprava, né? Nas nossas viagens todas, quem bancava do cachorro-quente e outras coisas era eu. Então, acho muito estranho, a história não fecha, é esquisita, e de mais a mais, ele como presidente da República, ele deveria provar a forma como ele emprestou esse dinheiro, né? Eu, às vezes, fico até com pena do Queiroz. Às vezes eu tenho a impressão, posso estar errado, mas às vezes eu tenho a impressão que o Queiroz, coitado, está pagando esse pato sozinho de uma maneira bastante covarde, né? Estão jogando o rapaz às feras. Talvez ele não seja tão culpado assim. Constantino. Ministro, eu quero fazer 3 em 1, em homenagem ao programa, 3 rapidinhas em uma pergunta. Primeiro, o senhor falou da garotada que blinda aí o presidente, influenciado também pelo guru lá de Virgínia. Eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é exatamente a real influência que o Felipe G. Martins, o assessor da presidência para assuntos externos, exerce no presidente, né? Porque isso é uma coisa que fica meio enigmática para a gente. Alguns acham que é muito poder, outros acham que não. Eu queria a sua opinião de quem viveu isso de dentro. A segunda questão é se o fato de você ter se aproximado do PSDB, o Alexandre Frota ter ido para o partido junto com Dória, se isso não ajuda, de certa forma, a narrativa de que é uma traição por interesses políticos. Como é que o senhor se defenderia disso? E a terceira e última é se o senhor viu hoje as mensagens que a Janaína Pascoal postou sobre aquela novela toda da história do vice, né? Muito já foi dito sobre isso, mas ela disse que realmente você ligou para ela às 6 da manhã, insistiu em conversar, que tudo havia mudado. Eu queria saber a sua opinião sobre esses tweets, essas mensagens publicadas pela Janaína Pascoal hoje. Rodrigo, a Janaína é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci. É uma patriota de verdade, uma pessoa de bom caráter, de boas intenções. E, para mim, ela era a melhor candidata, né? Por vários aspectos. Por essas qualidades que eu acabei de dizer, pela correção de caráter dela, pela história dela em relação ao impeachment, né? Que muita gente se esquece. Hoje em dia parece que Jair Bolsonaro foi a única pessoa a combater o PT. Eu lembro que muitas outras pessoas o fizeram, né? Os membros do MBL, a professora Janaína Pascoal, a Joyce Hasselman na TV Veja e tantos outros, Reinaldo Azevedo, né? Marco Antônio Villa, vários brasileiros que se expuseram a risco, deram a cara para bater contra o PT. Então, na minha opinião, naquela época, a Janaína era a vice ideal por essas características, por essas qualidades e também por ser mulher, né? Por ter uma voz também mais sensata, mais equilibrada. E eu trabalhei muito, Rodrigo, muito a exaustão
para que o nome dela fosse efetivado como candidata à vice-presidência da República. E no fim da linha eu era o único, eu fiquei praticamente não, eu fiquei sozinho, eu era uma voz isolada a defender o nome da Janaína até o fim. E infelizmente essa chapa não foi possível, não foi viabilizada. Eu indiquei depois o nome do dito príncipe, né, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O Jair fez aquela lambança toda com aquela história de dossiê, que eu acho que nem existiu esse dossiê. De forma covarde e mentirosa, disse que eu montei o dossiê. Então, isso já mostra o mau caratismo para mim. E então ele tem que dizer o seguinte: como foi que eu atrapalhei? Porque o primeiro vice seria o senador Magno Malta, foi o primeiro a ser traído. Né? O primeiro a ser traído e deixado pelo caminho foi o Magno Malta, não fui eu. Então o Magno Malta não foi vice porque ele não quis ser. Depois o general Heleno, o presidente do partido do general Heleno, que é o Vasco, é o PR, não me lembro nem a sigla do partido, não deixou o general Heleno ser o candidato, que também é muito estranho. E depois a Janaína, eu fiz uma força absurda e não aconteceu. Depois o príncipe e o Jair descartou o príncipe da forma que fez, colocou o rapaz numa situação ridícula, numa situação constrangedora, né? Então nunca houve isso é uma fantasia da cabeça dele, que na verdade eu não acho nem que seja mais uma fantasia, eu acho que é mau caratismo mesmo. Né? Ele criou essa narrativa e ele tenta justificar, ele nunca assume o que faz, ele sempre inventa culpados, responsáveis outros. E qual era a outra pergunta, Rodrigo? Me perdi aqui. Sobre a influência do Felipe Martins e sobre o fato de você, Alexandre Frota e outros terem se aproximado do PSDB. Tá. Se isso não prejudica a narrativa. Tá. Um aspecto que qualquer psicanalista, qualquer psicólogo pode perceber é o seguinte: o viés autoritário e ditatorial do presidente Jair Bolsonaro se revela nos momentos em que ele se apresenta como se ele fosse o Brasil. Então, qualquer pessoa que tem alguma observação, alguma crítica, algum pensamento diferente, ele ataca como um traidor do Brasil. Ele se coloca como um presidente eterno. E qualquer brasileiro que ouse pensar em um dia vir a ser candidato é considerado inimigo de morte dele e do Brasil. Ele coloca dessa forma. Então, ele demonstra traços de um psicopata. Ele demonstra um pensamento um tanto quanto confuso e contrário até à democracia. Não sei se estou respondendo a sua pergunta. Na verdade, saber se então essa migração de alguns nomes do bolsonarismo Então, o que acontece? Ele é muito ciumento também. É uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Então, eu não tenho dúvidas que o fato de eu ter me aproximado do governador João Dória tem sido motivo de ira por parte dele. Né? Ele não admite ninguém. Ele, na verdade, Rodrigo, ele trata as pessoas como se fossem capachos dele. E ele faz o que quer, as pessoas não reagem. Eu dediquei o meu melhor ao Jair Bolsonaro, eu dediquei tudo que eu tinha de melhor, né, para ajudá-lo a viabilizar o projeto político, e ele agiu da forma como agiu, comigo, com o Magno Malta, com o Julian Lemos, com o delegado Valdir, com uma série de pessoas, com o próprio Luciano Bivar. Então ele não admite que a pessoa tenha luz própria, tenha vida própria. O que ele achou? Que eu fosse ficar nos cantos chorando? Eu segui a minha vida. Né? Eu segui a minha vida e a partir da exposição que eu passei a ter, eu falei, eu vou transformar esse limão numa limonada. E agora eu tenho uma participação efetiva, né, na política brasileira, e eu vou me manifestar, eu vou continuar tendo posicionamento. E eu acho que o Brasil precisa encontrar um caminho de modernidade, de força, de austeridade, mas sem os extremos que nós temos hoje.
De um lado Jair Bolsonaro, do outro lado o Lula, o PT, essa coisa tão inflamada, tão acirrada, isso não vai terminar bem, né? E o Brasil não precisa disso. O Brasil Ministro, pode prosperar. e a influência do Felipe Deve Martins, que o prosperar Rodrigo perguntou? Sem essa guerra. Sobre o Felipe Martins, o assessor Felipe Martins, ministro. O Felipe Martins era um nada ao longo da campanha, era um rapaz que ficava bajulando o André Marinho, filho do Paulo Marinho. Ele conhecia o André Marinho, tinha um contato, ficava bajulando, pedindo pelo amor de Deus para se aproximar, que ele queria participar. Depois ele se aproximou via Eduardo e ganhou uma força que dizem que tem. Eu acho um rapaz que pode ser talentoso, pode ter um futuro promissor, mas hoje é um garoto inexperiente. Eu não acho que tem essa força sim. Se essa força existe, é por intermédio dos filhos Eduardo e Carlos, que são dois fanáticos que fazem a cabeça do pai e escutam muito essas pessoas. A gente já vai caminhando para o final da nossa conversa com o ex-ministro Gustavo Bebiano. A última pergunta, Thaís Oyama. Diga, Thaís. Gostaria de saber se o senhor teme pela sua segurança, ministro, e em caso positivo, se o senhor tomou alguma medida para evitar que algo aconteça. Thaís, a irresponsabilidade do presidente e o egoísmo dele, né, são assim surpreendentes. Ele acha que só ele tem filhos, só os filhos dele merecem proteção, só a família dele. Eu tenho 2 filhos também, eu tenho uma mãe de 87 anos de idade, eu tenho família, eu tenho vergonha na minha cara. Então, obviamente, eu me sinto, sim, ameaçado. O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem muitos laços com policiais no Rio de Janeiro, policiais bons e ruins, né? Policiais bons e ruins, e eu me sinto, sim, vulnerável e sob risco constante. Agora, tem pessoas que botam o rabo entre as pernas e fogem diante desse tipo de situação. Comigo, ao contrário, eu cresço, né? Então, se ele acha que eu tenho medo dele, se o presidente acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado, né? Eu vou ficar aqui, vou encarar a situação de frente. Eu sou tão ou mais homem do que ele. Não é porque ele é presidente da República que ele pode fazer o que ele quer, não. Mas o senhor chegou a tomar alguma medida concreta? Eu ouvi dizer que o senhor tinha distribuído 4 fitas para 4 pessoas, revelando coisas importantes. Eu tenho material, sim, inclusive fora do Brasil, né, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa, sim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Josias, para fechar, bem rapidinho mesmo. Bem rapidinho, o senhor disse a certa altura, ministro, que pessoas sensatas que estão ao redor do presidente já desistiram de tentar injetar alguma racionalidade na ação governamental. O senhor tem conversado com essas pessoas? Que pessoas racionais são essas que estão impotentes diante da insanidade? Eu não posso mencionar o nome dessas pessoas, tá certo? Mas eu converso com muitas pessoas que, inclusive, hoje se solidarizaram comigo, entraram em contato, pessoas que viram o que eu fiz por ele, pessoas que estão indignadas com essa loucura, com esse ato de insanidade mental. Então as pessoas falam para mim, depositam apoio, e muitas delas estão lá dentro do gabinete dele. Ok, quero Agora, o próprio general Heleno é um exemplo aí que todo mundo vê, né? O general Heleno é uma pessoa tão lúcida e tão capaz, me parece, é a impressão que eu tenho, totalmente acuado, porque o próprio general Ramos, né? Não tem o que fazer, porque é um caso de insanidade mental gravíssimo. E eu vou trabalhar pela interdição do presidente. Ok, ouvimos, portanto, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o advogado Gustavo Bebiano. Ministro, mais uma vez, obrigado pela participação, pela gentileza em nos atender. Um bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos.